A pergunta do Caio foi a seguinte: e se tivéssemos um quarto haki? Será que a gente consegue responder essa pergunta? Número 1. As surpresas do Oda. O Oda sempre traz aquela surpresa nova, ele sempre gosta de ser aquele menino traquinas que faz a gente, pô, mas era assim, não era do outro jeito? Ele vai conduzindo a história de um jeito que a gente espera que as coisas vão acontecer de uma forma e na verdade elas acontecem de outra. Fica tudo muito óbvio depois que ele conta, mas ele consegue usar essa mágica de deixar a gente pensar que uma coisa vai acontecer de um jeito para acontecer de outro, né? Enfim, se você não acompanha o One Piece, isso não vai fazer o menor sentido. Isso só faz sentido para os fãs que acompanham o One Piece e já tiveram essas revelações na sua vida. Número 2. Gomu Gomu no Mi não ser a Gomu Gomu no Mi capotou o Celtinha. Vamos ser sinceros. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A internet parou, no Twitter tinha muita gente reclamando sobre isso. E na verdade, as pessoas que não gostam sempre fazem mais barulho que as pessoas que gostam. E fala sério, o Oda usou aquele jeitinho que a gente acabou de falar pra quê? Pra fazer uma coisa óbvia se tornar um plot twist. Por mais que a gente já saiba o que vai acontecer em One Piece, a gente tenha certeza das coisas, o Oda pode usar a história simplesmente para transformar isso. Por exemplo, ele pode dizer que o haki não é o haki, ou que uma coisa que não é haki claramente é um haki. Ele pode alterar as informações na história a qualquer momento, porque ele já mostrou pra gente que ele tem essa liberdade. E se o Oda quer ser tão livre quanto o Luffy, ele vai usar o Gear 50 para mudar a história do jeito que ele quiser. Em terceiro lugar, todos os hakis já foram muito bem desenvolvidos. A gente já sabe como cada um deles funciona e até como eles despertam. A gente sabe que alguns despertam com treinamento e outros não despertam com treinamento, mas a gente já vai falar sobre isso. O importante é que a gente sabe o que cada haki faz. Mas com essas reviravoltas do Oda, talvez isso possa mudar um pouco. E eu preciso falar com você um pouco sobre o haki da observação. Porque ali existem alguns detalhes, algumas coisas que mudam de usuário para usuário, sendo que cada usuário tem a sua própria peculiaridade. Número 4. One Piece tem o dom de fazer mistério com coisas simples. Um exemplo muito bom disso é a ponte Tequila Wolf. Cara, pra que serve a ponte Tequila Wolf? Ninguém sabe, ela está sendo construída há muito tempo, está sendo investido muito dinheiro, tem escravos trabalhando lá e ninguém sabe para que serve. Para que serve a Tequila Wolf? Comenta aí embaixo. Você não sabe, eu tenho certeza, não tem nenhuma teoria boa na internet sobre isso. Tequila Wolf é tão misteriosa que ela desafia até mesmo os teóricos. Se você chega naquele bom teórico de One Piece e fala pra ele, me dá uma teoria da Tequila Wolf, ele fala, calma aí, calma, não apela, calma, vamos devagar. Porque é muito complicado, os mistérios de One Piece são muito exagerados. E nessa parte, o Oda também manda muito bem. E quem sabe ele não vai fazer isso com os hakis? No final das contas, os hakis devem ser uma chave para chegar no final. Eles vão se interligar no final da história. Porque eles são muito importantes. E eles estão desde o início da obra. Ah, Joel, mas não existia haki antes do time skip. Olha, eu vejo muita gente comentando sobre One Piece sem ter assistido One Piece. Muita gente pula a Skypiea, que é um dos arcos mais importantes que existe. Muita gente pula vários episódios ou acompanha One Piece só pelo YouTube. Então, não faz muito sentido isso. O haki existe desde o primeiro episódio de One Piece. Ele não tinha a coloração, mas ele existia. O Shanks usou o haki do rei para afastar o peixe. O Akainu, quando ele foi cortado pelo Vista, ele perguntou se ele estava usando o haki, lá na Guerra dos Melhores em Marineford. Então assim, a coloração do haki começou a aparecer realmente depois do time skip, mas o haki sempre esteve presente na obra, o Oda não inventou isso de última hora, certo? Em quinto lugar tem o haki do rei, que você não desenvolve, você nasce com ele. E além de nascer com ele, provavelmente muitas pessoas não despertam, porque a gente já viu que é necessário uma situação específica para o haki despertar. Você tem que despertar ele, não é assim. Não é chegar lá, apertar um botão e o haki aparece. Ele tem que ser despertado. O Doflamingo despertou numa situação extremamente angustiante. Se você se lembra, ele estava amarrado. As pessoas estavam ameaçando a vida dele e da família dele e ele despertou o seu haki. O Luffy estava lá tentando salvar o seu irmão, aquela pressão, ele já tinha lutado muito, recebido muito hormônio do Ivankov, e ele tinha apanhado muito, ele já tinha esgotado a estamina do corpo dele várias vezes. Ele estava no limite do limite, e aí ele despertou o Haki do Rei. O Haki do Rei já foi bem trabalhado, a gente já sabe como ele funciona. Ele gera uma pressão
e faz as pessoas mais fracas desmaiarem, ou ele pode ser condensado em armas ou em ataques para potencializar os golpes. Em alguns níveis, ele pode ser condensado na atmosfera com forma de raios negros, e essa é uma das formas de ver claramente o Haki do Rei. Sexto lugar, o Haki do Armamento. O Haki do Armamento é capaz de fazer a pessoa ficar mais forte, tem coloração, consegue acertar logias e o mais importante, ele tem o Ryu-O, que é a forma de colocar o Haki do Armamento fora do corpo e cobrir aquela parte do corpo com o Haki externo, como se fosse colocar um pouquinho do espírito para fora, para que o corpo não entrasse em contato com a pessoa. Então, aquela coisa que vai entrar em contato é muito mais poderosa do que o punho. Porque o punho, por mais que ele seja forte, ele tem uma limitação da carne, de estar vivo. Agora, aquela coisa por fora é muito mais resistente. Foi assim que o Luffy aprendeu a dar os primeiros golpes no Kaido que realmente davam efeito. E as lâminas cobertas por Ryu-O, que é o Haki do Armamento externo, são muito mais poderosas, porque, de novo, a gente tem a limitação das lâminas. E com as lâminas cobertas, elas não tocam diretamente no alvo. E agora, em sétimo lugar, a gente chegou no mais importante, que é o Haki da Observação, que eu realmente tenho que falar sobre ele. Aqui no canal, antigamente, eu fiz um vídeo falando por que o Haki do Katakuri tem som. Vou deixar o link aqui no card, inclusive. O Haki da Observação é diferente em cada um dos usuários. Tem gente que consegue simplesmente sentir pessoas a longas distâncias, como o Kobe, que inclusive tem um Haki da Observação considerável. Tem outras pessoas que conseguem ver o futuro, como o Katakuri. Ou seja, ele se molda aos diferentes tipos de uso de cada usuário. Para ter ideia, o Almirante Fujitora ele é cego. E ele consegue viver a vida normalmente como se ele enxergasse, porque ele enxerga com o Haki da Observação. Esse, até hoje, foi o mais maleável de todos os Hakis. E eu digo que cada pessoa que tem ele, consegue desenvolver ele de uma forma diferente. E o mais interessante é que a maioria dos Hakis, quer dizer, os outros dois, geralmente são usados por pessoas muito mais fortes. Pessoas fracas geralmente não desenvolvem Hakis. E veja que eu não estou falando que a personagem é fraca. Mas a Rebeca, ela tem o Haki da Observação e geralmente pessoas tão jovens, a Rebeca tem 15 anos, não costumam ter Hakis, muito menos desenvolvidos, e quando tem, essas pessoas são fortes. A Rebeca, ela tem um nível de poder considerável, mas está lá embaixo. Se você comparar ela com outros personagens que têm Haki, ela está lá embaixo. Talvez os usuários de Haki da Observação, a Rebeca seja a mais fraca. Isso mostra que provavelmente ela tem um futuro brilhante se ela continuar treinando e continuar lutando e se desenvolvendo. Mas é um fato que o Haki da Observação ele é maleável. E ele muda de pessoa para pessoa, podendo ter várias faces diferentes. Em oitavo lugar tem a resposta da pergunta do Caio. A voz de todas as coisas. O Momonosuke, o Oden, o Roger, o Luffy e a tribo dos Três Olhos têm essa capacidade um pouco desconhecida de ouvir a voz de todas as coisas. Não se sabe quase nada, é um completo mistério. E isso pode ser um Haki. Por que pode ser um Haki? Porque o Haki tem a ver com capacidades humanas desenvolvidas. A voz de todas as coisas está presente na tribo da Pudim, que tem o terceiro olho, mas ela é uma híbrida. A Big Mom deixou até no ar se ela iria despertar ou não, porque parece que você já não nasce com a voz de todas as coisas. Você precisa ter o terceiro olho, ou seja, eles escutam pelo terceiro olho, isso é meio estranho, o olho não foi feito para isso, mas ter o terceiro olho quer dizer que a pessoa tem o que é necessário para ter a voz de todas as coisas e pode ser que ela desperte isso um dia. Tudo isso no campo da teoria, baseado em pequenas informações que foram lançadas durante a história. Tudo interpretativo, não é fato nada que eu estou falando aqui. Mas a voz de todas as coisas pode ser um dos Hakis e quem sabe o Oda trabalhe isso. No final das contas, não faz diferença se a voz de todas as coisas for Haki ou não. Ela é uma habilidade que existe e algumas pessoas têm, e as pessoas mais importantes do mundo têm essa habilidade. Conseguir ouvir coisas inanimadas, como ouvir os poneglyphs. Conseguir ouvir animais que não conseguem se comunicar na linguagem humana. Em One Piece tem vários animais que conseguem falar a linguagem humana. Mas geralmente os míticos, como os Zunisha ou os Reis dos Mares, geralmente não falam com a boca. Eles pensam, eles têm uma linguagem, mas eles só se comunicam pela voz de todas as coisas. Como se fosse um canal de comunicação exclusivo e por ali passam as informações. Agora, na sequência, para completar esse vídeo, eu te deixo com o vídeo que eu fiz Por que o Haki do Katakuri tem som. Veja ele aí na sequência, eu te garanto que vai valer muito a pena. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.